quarto que não é seu, um livro de Alicia Gimenez Bartlett. Terminei ele, é um livro de 230 páginas, mais ou menos, e conta a história de uma empregada, uma criada, de Virginia Woolf. Vocês devem já ter ouvido de Virginia Woolf, uma das feministas mais famosas ali de 1900, na época da Grande Crise, até 1930 por aí. Ela viveu nessa época e ela teve uma criada. E Virginia teve alguns diários, na vida real mesmo, que inclusive foram estudados. Porém, a autora desse livro decidiu escrever esse livro pensando como seria um diário se fosse da criada, entendendo basicamente o mesmo tempo histórico, o mesmo contexto, como ela vê a própria patroa, no caso, a Virginia Woolf, porque nos diários de Virginia Woolf havia a menção dessa criada em algumas situações. As duas são personagens centrais desse livro, né? Há ainda uma outra criada chamada Lottie, que é amiga da principal, a Nellie. A Nellie é uma criada um pouco, como podemos dizer? Ela começa muito de boinha dentro da casa. A Lottie, que é amiga dela, também criada da casa, é aquela que implica mais, que fala sobre direitos, e fala que muitas vezes os patrões não são tão bons. Mas ao longo da história a gente começa a ver que a Nellie começa a ter uma mudança de comportamento. Afinal, ela atuou nessa casa mais de 15 anos, então as coisas mudaram. Ela criou certas intimidades, ou achou que tinha intimidade para isso naquela época, para pontuar alguns direitos, para questionar algumas coisas. E o texto é muito simples de ler. É basicamente um diário mesmo. Há mudanças, né, durante o livro, que parte é a narradora, que se passa como a autora falando, né, uma narradora participante. E em outros casos é uma parte da Nellie, que é a maior parte do livro, e em outros casos é da Virginia, a visão dela. Enfim, é um livro interessante de ler, fácil. Não existe assim uma história, é apenas relatos do dia a dia, desse cotidiano, entre esses personagens. Importante relembrar que Virginia Woolf fazia parte do grupo Bloomsbury, que era nada mais do que vários artistas, escritores, pessoas que eram ditas pensadores da época, que se reuniam, ditavam certos regras e pensamentos que falavam de direitos de outros, mas na prática, muitas vezes eles se beneficiavam desse sistema por estarem em classes superiormente e financeiramente acima de outros, né? Então fica um pouco incoerente até, né? Pensar nesses personagens até da vida real, inclusive a Virginia Woolf, que é a principal, falando sobre essas questões de direitos, falando sobre essa questão de feminismo, mas muitas vezes não incluindo a mulher criada, a mulher que não tinha condições financeiras, um feminismo talvez que favorece mais um grupo do que plenamente as mulheres. Na página 148, Nellie, que é a criada da Virginia, fala: "Eu não tenho a menor dúvida de que me odeia. Ela lá há de saber o motivo. Não causei esse ódio de propósito, isso sabe Deus bem. Se tivesse continuado a ser fraca como a Lottie, ela não teria chegado a odiar-me. Incomoda que eu seja independente e que tenha as minhas próprias ideias. Não suporta, no fundo, que faça bom uso das coisas que ela me ensinou, das que aprendi sozinha observando. Se compra uma blusa de cor parecida com as dela, ela olha para mim com desagrado. Também se façam alguns comentários sobre saúde ou aspecto de alguns dos seus amigos. Está lá em cima, na cama, há uma semana que tem gripe. Daqui a nada subo para lhe levar o jantar. O patrão ainda não voltou do clube, jantará sozinho. Bem sei por que é que ela está tão triste e tão doente. A Vita Sackville West veio 3 vezes no mês passado." Basicamente, a Nellie vê uma situação acontecendo com a Virginia, sua patroa. E a Virginia é uma mulher que tem uma camada depressiva, né, na vida dela. Então ela se esconde no quarto muitas vezes. Não é aquela patroa que, para aqueles anos, né, de 1900, gritava com as criadas, falava de modo grosseiro. Isso até às vezes foi alvo de questionamento pelas empregadas, no sentido de que talvez esse jeito mais irônico, ou mais firme, mas sem ser tão grosseiro, né, como elas estavam acostumadas, talvez gerava mais incômodo do que o que elas estavam acostumadas a viver até então com as experiências delas de vida. A Nellie, então, é uma criada que observa tudo o que está acontecendo. Ela convive, de certa forma, com esse grupo, né, de artistas, com esse grupo de escritores, e ela começa a visualizar a sociedade de uma forma diferente do que a maioria da sociedade enxergava. Então ela, por exemplo, vai questionar as questões de casamento, até pelas ideias já feministas que ela ouviu ali nas conversas de Virginia com esse grupo. Enfim, ela vai observar alguns certos comportamentos em questões de relações amorosas, em comentários,
palavreados que muitas vezes para elas até então eram incomuns, mas que com o passar desses anos, tanto Nelly quanto Lottie, que foi criada por um tempo um pouco menor nessa casa, mas que também viveu muitos anos, passa a ser visualizado de forma talvez mais comum. E quando elas se encontram com outras criadas, elas apresentam esse diferencial de pensamentos. E uma das coisas que a Nelly até coloca em parte desse livro, eu acho que eu não registrei, é que, até nessa parte que eu li, que muito dessa postura que ela tem, dessa mudança, ocorreu devido a esse grupo, ao que ela visualizou, ao que ela observou, ao que ela aprendeu com eles. Então ela acha até incoerente a dona Virgínia questionar alguma coisa em relação aos posicionamentos dela, se ela tá realmente se posicionando, sendo que Virgínia muitas vezes acha que ela se passa. Em alguns momentos ela se passa mesmo, mas em outros momentos ocorre a incoerência da Virgínia e do grupo que defende ideias feministas e talvez até mais com uma vertente mais esquerdista, defendendo a questão de direitos trabalhistas e etc. Enfim, é um livro interessante de ler, é apenas relatos, e você vai lendo, 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 lê muito rápido, é uma leitura rápida. Eu acabei demorando 2 semanas porque eu li só na ida ao trabalho de ônibus, então dava o quê? Menos de 1 hora lendo em cada dia, e li de segunda a sexta, então foram mais ou menos 10 dias aí, lendo 1 hora por dia eu acabei o livro. Então é uma leitura simples, leitura fácil, essa tradução aqui é portuguesa, né? Mas um português bem tranquilo, bem parecido com o português brasileiro, então você vai ler tranquilamente. Resumindo, então, rodeia-se em volta da relação dessas duas e por que em 15 anos conviveram dessa forma, com altos e baixos nessa relação, com certos atrevimentos, com certos aborrecimentos e até com certas incoerências. Enfim, fica a dica aí pra vocês. Opa, o sol tá batendo aqui. Ótimo dia! E comenta aqui se você já leu algum livro da autora, se você já conhece alguma coisa, pelo menos sobre a escritora Virginia Woolf. Me segue aí que você vai ver muito mais livros, muito mais leituras. Eu volto em outros vídeos para indicar filmes e séries também. Beijo, ótimo dia!